Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre Emoções Inteligentes, parte 5. Bom, espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Se você não está acompanhando a ordem, dos podcasts, só quero te orientar que esse podcast faz parte do livro Emoções Inteligentes, do Thiago Brunet. Hoje eu vou falar com vocês sobre o capítulo 5 e espero que você esteja curtindo, e quero muito te pedir para que você me siga lá no meu Instagram, eu.fernandagonçalves. Me diz lá, me chama no direct, diz que você está ouvindo meus podcasts, se está fazendo sentido para você, se tem contribuído para a sua vida. É muito importante esse feedback. Em breve também vou ter uma masterclass incrível gratuita e por lá você vai saber quando vai ser. Vai ser agora nesse mês de setembro, então aproveita para me seguir lá para ficar ciente, de quando vai ser e sobre o conteúdo, porque vai ser incrível. Vamos lá, gente. Como eu bem já falei, a gente vai falar hoje do 5º capítulo, que é o poder do autoconhecimento. E já começa com a seguinte frase: um homem sem propósito é alguém que poderá conhecer muitas pessoas, menos ele mesmo. Então, quanto é importante a gente ter coragem, de buscar o nosso autoconhecimento, mas de praticá-lo também. Tem uma coisa que é muito importante nesses tempos, em que a gente vem vivendo, é que existe uma certa pressão para que as pessoas estudem, busquem conhecimento, se desenvolvam, mas sem a prática, sabe? Sem querer realmente praticar esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, de fato, ele só acontece quando você pratica. Porque enquanto você estiver só na teoria, não vai fazer sentido nenhum para sua vida. E é sobre isso que eu quero falar, porque nada na vida é coincidência. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em sincronicidades. E quando eu comecei a ler esse capítulo, e ia gravar esse podcast, diante de tudo que ele traz aqui, e eu não vou entrar no mérito, eu vou entrar no mérito da questão que me chamou a atenção nesse capítulo em especial, para você entender por que eu precisei, antes de gravar, tomar algumas decisões na minha vida. Acabei de dizer para vocês, que nada é por acaso. E já tem um tempo, ao longo desses últimos dias, eu diria até meses, que eu venho pensando sobre olhar mesmo a minha vida por todos os ângulos, por todas as áreas, e identificar aquelas que eu preciso melhorar, o que eu preciso corrigir. E pensei sim nas pessoas que eu deixei de falar, que a gente acabou tendo um desencontro, uma finalização que não foi legal. E aí, quando eu peguei esse capítulo para gravar, tem o seguinte trecho numa página bem grande. Ligue para alguém com quem você não fala há tempos por causa de algum mal entendido e se reconcilie hoje mesmo. Lembre-se, o orgulho não tem serventia alguma se o seu objetivo é ser feliz. E aí isso foi um tapa na cara, porque eu falei, nossa, eu precisava ler. Não foi à toa que eu tô relendo esse livro, não é à toa que eu tô gravando esse podcast. Só que para eu poder gravar, para falar sobre isso, eu precisava praticar esse ato. E eu não tô falando isso para me vangloriar. Quem me conhece pessoalmente, eu acho que sabe que eu não falaria isso só para me vangloriar.
mas é para na verdade, né, mostrar para vocês que a gente precisa aprender a praticar. Às vezes as pessoas são muito boas de falar, às vezes as pessoas são muito boas de dar conselho, mas dão conselhos que não praticam para si. É fácil dar conselho na vida do outro, palpitar na vida do outro, você não vai precisar agir, você não vai precisar fazer pelo outro, o outro que vai ter que fazer. Agora, e quando é com você? Então, eu precisei olhar para isso. E eu tô falando isso para você e você também não tá ouvindo esse podcast por acaso. Que se tem alguém na sua vida, que você teve algum problema, não interessa quanto tempo, porque isso é uma das coisas que o orgulho traz pra gente. Mas isso faz muito tempo, vou mexer com isso agora. Na verdade, você não vai mexer. Você vai simplesmente resolver o que não conseguiu ser resolvido naquela época, porque provavelmente os nervos estavam, né, à flor da pele. Você e a outra pessoa era uma outra pessoa. Se você tem essa coragem, né, de se reconciliar e de buscar essa coragem para fazer, você já começa a mostrar que você é uma outra pessoa, que você é uma pessoa que melhorou, que cresceu, que evoluiu. Então, a gente vê tanta gente por aí que não fala com a mãe, que não fala com o pai, que não fala com o irmão, que não fala, sabe, com pessoas que foram importantes na sua vida, e acha que isso é normal, a gente colecionar um monte de relacionamentos que ficaram mal resolvidos. E, gente, isso não é normal, isso não é legal. Isso faz mal pra gente, isso faz mal pra nossa continuidade, sabe? E a gente precisa olhar pra isso, isso é se autoconhecer, isso é entender que abrir mão desse orgulho, mas eu estava certa na época, tá? Cada um tem a sua verdade. Se a gente ficar discutindo e defendendo cada um a sua verdade, a gente perde o respeito. A gente perde a compreensão, a gente perde a compaixão, a gente perde o amor. Então, esse movimento que eu estou fazendo aqui com vocês agora, gravando esse podcast, é para mostrar que é possível a gente se reconciliar. É claro que você tem que entender que o que o outro vai fazer, vai falar ou não vai fazer, não está no seu controle. Isso não está no seu controle e você tem que deixar isso para ele fazer. Para essa pessoa fazer. Você precisa fazer o seu movimento, que se é de pedir perdão, de colocar as coisas a limpa se você achar que há necessidade, enfim, de iniciar e de honrar o que aconteceu. E aí, o que eu quero que você pense muito, e aí eu quero colocar uma parte da minha história, né, que por muito tempo eu não falei com meu pai biológico. Por muito tempo eu excluí meu pai biológico da minha vida. E vou te dizer, tudo que a gente exclui aparece cada vez com mais força, de outras formas na nossa vida. Então, quando verdadeiramente eu aceitei o meu pai, isso já tem alguns anos, e resolvi aceitá-lo do jeito que ele é, sem querer saber por que aconteceu aquilo, por que foi assim, por que eu não fui criada por ele, sabe? Sem esse monte de porquê, de cobranças, e deixar fluir e começar um novo começo a partir de agora. Porque, gente, vamos pensar uma coisa, a gente vive achando que a vida é infinita, sabe? Que a gente vai ter tempo para fazer tudo. Que é uma besteira não se reconciliar, que é uma besteira. E na verdade não é, o contrário. A nossa vida é finita e a gente precisa tomar as providências que são importantes pra gente. Claro que se você tá achando que isso tudo que eu tô falando não faz o menor sentido, ok, continue fazendo o que você tá fazendo. Se você é uma pessoa que está ouvindo esse podcast e nunca teve problema com ninguém e tem todos os seus relacionamentos todos tranquilos, ótimo para você. Agora, se você está ouvindo esse podcast e tem alguém que foi importante na sua vida e essa relação não terminou bem, manda uma mensagem para essa pessoa quando esse podcast terminar. Reflete sobre isso que eu estou te falando.
Deixe o seu orgulho de lado, porque ele não tem serventia se o seu objetivo é ser feliz. E o meu objetivo é ser feliz. A gente não tá aqui para ver quem tem mais razão, quem tá mais certo. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua certeza, cada um tem a sua verdade. Nós somos únicos. Não dá para colocar todo mundo dentro de um quadrado e todo mundo aceitar a mesma coisa, ver, enxergar pelo mesmo viés. Então, a minha proposta aqui, apesar de ter resumido esse capítulo todo nisso, na questão do perdão, na questão da reconciliação, na questão da humildade e da coragem de agir para ter esse ato, porque eu sei que não é fácil, tá? Porque se fosse fácil, a gente tinha um mundo hoje onde estava todo mundo reconciliado, estava todo mundo bem. Mas a verdade é que não é assim que funciona, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, a gente não tem que fingir que tá tudo bem. A gente não tem que fingir que não teve uma história. A gente não tem que fingir, que não tem um pai, não quero conhecer esse pai. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas o que eu quero é que vocês consigam compreender é que é importante a gente liberar o nosso perdão, a gente tomar uma ação em relação a isso. Obviamente que seja uma coisa vinda do teu coração, né? Não algo que alguém esteja mandando, mas que venha mesmo lá do fundo da sua alma, do seu coração, para você tomar essa decisão. Isso faz parte de você entender, de se autoconhecer e colocar na prática essa questão da inteligência emocional. Claro que aí vem muitas outras coisas que eu acho que são super importantes, mas eu quero muito que você olhe para isso, porque, gente, olha como é importante as nossas relações. As pessoas que passaram pela nossa vida, elas não passaram por acaso. Não foi mera coincidência. Todas elas contribuíram de alguma forma ou estão contribuindo. Então, olha para isso com carinho. Olha para isso com carinho, porque eu olhei para isso com carinho. Eu quis realmente fazer as pazes com algumas pessoas que foram importantes na minha vida. E hoje eu vejo que a gente precisa ter mais calma em algumas situações. Eu sei que em algumas situações a gente não tem o controle, muitas vezes isso parte da outra pessoa, mas a questão não é essa, não é da gente ficar julgando, sabe? Mas a questão é que quando a gente começa a medir forças, né? Quem estava mais certo, quem estava menos errado, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, a gente começa de novo a fazer uma segregação de ideias e não respeitar a verdade do outro. E esse convite desse podcast é que você pense sobre isso, é que você pense sobre essa reconciliação. Tem que vir de você, tem que vir do teu coração, tem que vir da sua alma, mas no sentido de te trazer ainda mais autoconhecimento sobre você. Olha que incrível isso. Olha o passo que você está dando. Olha o quanto você está expandindo de uma forma geral a sua vida em muitas áreas. Então, pensa sobre isso, porque especialmente esse capítulo falou muito ao meu coração sobre essa questão. Tem tudo a ver com inteligência emocional, tem tudo a ver com inteligência espiritual, e eu não estou falando de religião aqui, mas eu preciso que você entenda que se há relações onde ficou algum mal entendido, de repente chegou a hora de você resolver isso, sabe? De ter coragem de resolver, de falar com aquela pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que, a partir dessa reconciliação, voltar a conviver com essa pessoa, voltar a conversar, voltar a ter a relação que você tinha antes. Não é isso a minha proposta. Se isso vai acontecer, né, deixa fluir, deixa ver como é que as coisas vão acontecendo. Não fica sofrendo com isso. A proposta não é essa, né? A proposta é: faça um contato. Diga o que você pensa hoje.
Peça perdão se você achar que há necessidade. Sabe? Se abra. Mesmo que do outro lado essa pessoa não responda. Mesmo que do outro lado essa pessoa responda e seja rude com você. Do tipo, nossa, agora que você quer falar sobre isso, depois de tanto tempo. Mas não se pegue a isso, sabe? Isso é muito pequeno perto da grandiosidade do seu ato, se esse ato de fato vier do seu coração. Então, o perdão tem muito a ver com a nossa inteligência emocional. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Emoções Inteligentes, parte 5, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.